As atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam num manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Nós vamos fazer a leitura da página preparatória, uma página de estabilização. É sempre uma mensagem que busca estabilizar os nossos pensamentos, porque nós aqui, unidos, estamos sempre construindo a atmosfera magnético-espiritual da casa, auxiliando aos trabalhadores do plano invisível, que aqui se encontram ao nosso lado. Então, a leitura prévia, ela nos auxilia muito nessa estabilização. O tema que nós vamos ler é extraído desta obra Doutrinação, de Roque Jacinto, uma obra muito interessante. Não sei nem se ainda temos na nossa biblioteca, na nossa livraria, né? Mas provavelmente temos na nossa biblioteca. E está no capítulo 5, Evangelizar. É uma mensagem muito interessante, notadamente, mas não unicamente, para aqueles que atuam no trabalho da dialogação fraterna, também chamado, né, o trabalho da desobsessão, né? E o nosso irmão irá tratar muito disso também, né? No seu estudo que ele vai apresentar para nós. Nosso irmão José Soares vai nos falar muito sobre esses assuntos. Espíritos acristalizados no mal descreem da bondade porque já foram vitimados pelas artimanhas de poderosos, quer na terra, quer na espiritualidade onde se encontram. Conhecem teoricamente o cristianismo. Dizem Senhor, Senhor, sem se resignarem. Trazidos ao intercâmbio mediúnico, são hábeis artistas da palavra e esgrimistas da argumentação, revisando os ensinamentos religiosos da atualidade, quais se fossem mestres da matéria. Adoram exibir-se e dominar. Vejam agora essa parte. Sustentar com eles longos diálogos, abrir com eles empolgantes polêmicas, será apenas alimentar-lhes a preferência de pseudo-sábios ou de intelectuais trancafiados na torre de marfim do orgulho e enregelados pelo egoísmo milenar. É uma atenção para aqueles que estão no procedimento de dialogação. Deveremos afugentá-los então? Não. A negação aqui é peremptória. Cabe-nos, frente a eles, refrear os impulsos da doutrinação e recorrermos ao Evangelho do Senhor para ofertar-lhes o remédio de que necessitam, embora não peçam tal medicação e até a repudiem. Precisamos evangelizá-los. Estabeleçamos, porém, uma diferença fundamental que existe entre doutrinar e evangelizar. Doutrinação é ilustração mental. Evangelização é um sol de amor que fará sua alvorada em nossa alma, derretendo a crosta em que se encasulam esses irmãos endurecidos. Esse é um capítulo empolgante. Enquanto na doutrinação ensinamos como se faz, na evangelização vivemos o como deve ser feito. No primeiro, o ensinamento é verbal. No outro, a aula é ao vivo. Os espíritos que precisam de ser doutrinários em geral tomam um rumo diverso do nosso após o encontro mediúnico que com eles tivemos. Os que precisam de ser evangelizados seguem-nos passo a passo, com autorização divina, para recolher em nossos comportamentos as sementes do bem e do amor, dia a dia. Por estas razões, temos de fazer-nos humildes e conter o nosso ímpeto de derrotá-los verbalmente. Temos de calar a nossa repulsa e orar por eles em sua frente e quando estivermos a sós. Temos de convidá-los a acompanhar-nos no cotidiano para que juntos aprendamos as lições que a vida nos oferece sem jamais desafiá-los.
Temos de amar a sua companhia, ao invés de pedir que se afastem de nós. Temos de evidenciar coragem evangélica feita de ternura, ao contrário de temê-los. Conceituando o tema, sirvamo-nos de duas figuras da linguagem humana, ricas de advertência. O homem pensa através do cérebro. O homem sente pelas veias do coração. Aqueles que tornaram o seu coração estéril como sede de afetividade e exercitam apenas o gume do raciocínio inchado de orgulho, precisam de ter o coração desperto, a fim de que o órgão da vida, irrigando a sede do pensamento, venha renovar-lhes os ideais de uma existência superior que se apagaram sob as cinzas da sua vaidade. Conversar com os nossos irmãos é ouvi-los com o ouvido do coração. Agora, meus irmãos, nós vamos prestar a máxima atenção ao nosso querido irmão José Soares, já muito conhecido da nossa casa, já é como sabemos, né, um ceasiano de longa data, e o tema que ele vai tratar é muito útil, muito prático para os trabalhos de doutrinação, de dialogação fraterna. Que ele seja muito inspirado. Muito boa noite a todos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pela internet. Que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa muito amada doutrina espírita, que nos reúne em torno do estudo para o atendimento espiritual. Saudamos a todos aqui reunidos e, de uma forma muito particular e especial, a direção espiritual da casa, que já criou as condições necessárias para que possamos recepcionar aqueles que, com a permissão de Deus, virão, porque, conforme disse o texto do Jacinto, quando eles saem daqui, quando eles ouvem uma nova proposta ou até já estão cansados de ouvi-la, forma-se um quadro diferente, abre-se uma nova possibilidade. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente: tenta mais uma vez, você também já foi assim. Abre uma oportunidade para esse companheiro, mostra para ele uma nova visão em relação à vida. O trabalho do esclarecedor, ele é um trabalho hercúleo. Eu particularmente tenho muito respeito por essa tarefa, porque a gente se entrega para dar voz ao espírito sofredor. Fala das suas dores, dos seus ódios, das suas dificuldades. E o companheiro tem que ouvir, sintonizar com seu amigo espiritual, buscar uma conduta para oferecer àquela alma que já está tão sofrida e que muitas vezes, por uma questão de orgulho, não quer aceitar ajuda, não pedir ajuda. Tem umas frases que são típicas desse atendimento. Eu não pedi ajuda, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não vai adiantar, às vezes ainda nem ouviu, ou já vi em lugares como esse e não resolveu nada. Sim, porque não entendemos que não é o vir, é o absorver. Não adianta deixar a receita guardada na gaveta ou na prateleira. Se não comprar, se não tomar o remédio, a gente não vai saber se vai fazer bem, se vai dar efeito colateral.
Só que a proposta desse trabalho não dá efeito colateral. Você vai colocar ali na tela, sim. A dona Sueli é um médium de larga experiência. Nós tivemos a grata oportunidade de conhecê-la quando aqui estava. Um médium de uma experiência rara no serviço da desobsessão e assistida pelos seus amigos espirituais, ela trouxe-nos esse trabalho que a gente precisa respeitar e valorizar. A sua fidelidade a Allan Kardec precisa ser observada e ela vai tratar da questão da orientação à família do obsidiado. A gente observa nesse trabalho de algumas décadas atrás, e quando a casa tem um porte menor, a gente tem acesso ao doente, à família. Numa casa grande, nem sempre a gente consegue saber quem é fulano. Ou muitas vezes o nome chega por outras vias. No Leon Denis, por exemplo, a cada sexta-feira a gente atende uns 200, 220 casos. O nome foi colocado na caixa, é passado por um trabalho de seleção e orientação e encaminhado para as salas, aqueles casos mais graves. Então a gente não tem acesso a um trabalho privativo, mas não importa. Num atendimento fraterno, a gente tem condições de orientar a família. E se a família não quiser, a gente coloca o nome, respeita o momento daquela família. Ela pega uma frase do Filomeno de Miranda, muito importante, que diz: vinculados os espíritos do agrupamento familiar pelas necessidades da evolução e reajustamentos recíprocos, vamos ver aí o que aprendemos no Livro dos Espíritos sobre a importância da família, da reencarnação e dos agrupamentos. No problema da obsessão, os que acompanham o paciente estão fortemente ligados ao fator predisponente. Muitas vezes a obsessão é no núcleo familiar, mas tem sempre uma alma mais fragilizada, mais vinculada e mais facilitadora daqueles nossos irmãos. Caso não hajam sido os responsáveis pelo insucesso do passado, agora convocados à cooperação no ajustamento das contas. Isso aqui não é um retrato 3x4, porque muitas vezes, e a gente já viu casos, a criatura aceita uma situação para ajudar aqueles espíritos. Eu tenho uma alma muito querida ao meu coração, ela já voltou ao plano espiritual, ainda na faixa dos 50 e poucos anos. Minha amiga, minha irmã, minha companheira querida dessa tarefa lá no Centro Espírita Miguel. E ela deixou uma filha que veio portadora de necessidades especiais. A menina é surda, cega, muda e nunca andou. Caso de uma obsessão violentíssima. E nos foi revelado no trabalho da desobsessão que ela aceitou trazer aquele espírito como filha para ajudá-la porque ninguém queria. De onde se conclui que não havia uma vinculação. Ela fez pelo amor do coração dela. Ela tinha tanto amor que quando ela ia começar a falar com o espírito vou fazer. Ô, meu querido, tudo bem com você? Vamos lá, bota toda a sua dor para fora. Enquanto o espírito estava lá verbalizando aquilo tudo, a própria vibração dela já fazia ele parar para ouvir. Não vou ouvir, ninguém vai falar. Conceição fala com ele. Ela conseguia. Isso chama-se ascendência moral. Não é qualquer médium que tem. Porque o esclarecedor também é um médium. Então ela aceitou aquela condição segundo a espiritualidade
para ajudar aquele espírito. Ela tinha uma vivência anterior, ela trabalhou para essa criatura, que foi uma cientista que abusou do poder e veio nessas condições para dar um recuo. E com toda essa condição, a menina não era fácil. Osso duro de roer. Com toda essa condição ali na cama, que não era quietinha, uma personalidade marcante, um olhar que ela não enxergava, mas ela abria os olhos, dava até medo. E assim foi feito. Então, às vezes as pessoas não aceitam o espiritismo. Eu convivi com um caso também no Centro Espírita Miguel, lá na Abolição, que a família era católica, fervorosa, e um dos membros dessa família tinha um processo obsessivo, além de uma mediunidade de incorporação altamente ostensiva. Família de classe social abastada, ela usava aqueles saltos altos. Cada incorporação quebrava um salto de sapato. Mas ela dizia, o único lugar que eu estou bem é aqui. Era lá no Centro Miguel. A família o que fez? Recolheu ela para um instituto psiquiátrico porque ela estava excomungando o Senhor. Da primeira vez ela fugiu do hospital. Quando fugiu, para onde ela foi? Para o Centro Espírita Miguel. Sempre bem vestida, incorporou de novo, quebrou o salto do sapato. Ela saía com o sapato na mão tranquilamente. E ela dizia, eu só me sinto bem aqui. Até que a família trancou-a dentro de casa. Ela entrou num processo depressivo, foi indo, desencarnou. Mas a família nunca aceitou que ela pudesse receber ajuda desse tal de espiritismo, desses sacrílegos. A casa era próxima à Rua do Centro, Gesilda conhece, uma das casas mais bonitas da rua, um bairro do subúrbio, e eles sempre com uma ostentação, nem nos cumprimentavam, porque viam em nós uma situação. E o processo era todo obsessivo. A minha dirigente dizia, eles preferem dar o eletrochoque quando a gente tem algo melhor para oferecer a ela e esses espíritos. E ela reconhecia. Ela dizia, quando eu venho aqui, tudo modifica. Mas era uma obsessão tão violenta, atrelada a uma mediunidade de incorporação ostensiva, descontrolada e descompensada, que ela entrava no centro e não era uma incorporação comum, era sempre de uma forma violenta que ela viesse a se machucar. Mas nunca se machucou. E saía novinho, folha de sapatinho na mão, feliz da vida, descalça, estava nem aí. Mas a família achava aquilo um desrespeito, vai lá para aquele lugar, para aquele centro, ainda sai com o sapato quebrado. Então, a questão do amor, que o Jacinto também fala, e quando a família ajuda, fica mais fácil. Quando há uma mudança de hábito, também. Porque às vezes a gente vê tudo misturado, violência doméstica, uso de droga, perturbação espiritual, mediunidade ostensiva. Esses médios, infelizmente, eles são descontrolados, descompensados e agressivos. Agressivo de bater mesmo. Se a gente não tiver cuidado, bate. Então, e se joga, não tem o controle, porque receber esse tipo de entidades não é uma tarefa fácil. Mas a casa espírita séria treina o seu trabalhador para isso. De uma forma que ele verbalize uma dor sem se estressar. Ninguém precisa arrancar cabelo, tirar roupa, se sacudir na mesa, bater, gritar. Isso é coisa de médium descontrolado, mal educado.
A minha dirigente lá do Centro Miguel, bastante rígida, mas o espírito tem que falar o sentimento dele. A sua função é transmitir. Você não precisa gritar, bater com os pés. Você não está fazendo um número circense. Você está na casa espírita. Então, ponha suas mãos sobre a mesa, eduque a sua voz e dialogue. Não diga para mim, eu não consigo me controlar, eu não consigo, eu tiro você do trabalho. E tirava. Sem menor cerimônia, você não está pronto. Pode voltar para a educação mediúnica. O dia que você se educar, você volta. Se acontecer. Tem que ter normas. Pode passar. A gente tem, como casa espírita, o dever de fazer o nosso melhor. Eu fiz um trabalho segunda-feira numa casa espírita, idêntico a esse, só que para o tratamento que a gente chamava de cura. E o que eu falei lá, eu vou falar aqui. O passe é muito importante. O médium tem que se dedicar e fazer da melhor forma possível. Mas o tratamento principal é a reunião pública, é o evangelho. Se eu não apresentar o evangelho a esse doente, ele vai voltar toda semana, ele vai querer toda semana um atendimento fraterno, ele não vai querer sair desse tratamento, ele vai sempre se vitimizar. Por isso que toda reunião de tratamento para o público é evangelho. A gente tem essa necessidade. Vamos dar o passe? Vamos. Vamos trazer o nome para a mesa mediúnica? Vamos. Vamos usar os recursos que nós temos. Mas vamos induzir um familiar a vir, se possível, implantar o culto no lar, que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos apresentar Jesus a essas pessoas. Porque a solução é Jesus. Senão ele vai ficar anos na casa espírita e ainda vai dizer que a casa é fraca. Vai. Esse é centro de mesa, isso não resolve nada. Não resolve. Não resolve porque a proposta não é fácil. Não é uma proposta fácil. Deixa o nome aí que a gente resolve. A gente não resolve nem os nossos problemas, a gente bota o nosso nome para pedir também. Trabalho de desobsessão para médium é um escândalo, porque tudo espírito devedor até aqui, quando eles resolvem dizer quem somos, a coisa fica esquisita. Então, como é que eu vou fazer uma promessa de uma coisa que eu não vou cumprir? Mas Jesus tem uma promessa para a gente. Quando a gente começa a estudar o Evangelho, fazer o culto no lar, a gente se modifica, não é o outro que vai se modificar por mim. E pode passando, conforme Kardec orienta no Livro dos Médiuns, eu enfraqueço o espírito fechando os pontos de contato. Então é no Evangelho que eu vou encontrar isso. Não é em outra obra. O Livro dos Espíritos vai me dar uma visão de quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, porque eu sofro, porque eu choro, porque isso, porque aquilo. Mas o Evangelho vai me dar as ferramentas para eu ser uma pessoa melhor. Para eu entrar num processo de perdão e de auto-perdão. Então, se eu não ofereço isso a essas criaturas, elas vão ficar patinando no mesmo ciclo. E a casa espírita não vai fazer milagres, primeiro, porque não é a sua função. Segundo, porque nós não acreditamos em milagres. Terceiro, que o trabalho tem que ser de parceria. E quarto, porque se não houvesse interação, e esse paciente precisa de um tratamento médico também, porque os seus nervos estão desequilibrados. Há alguns anos, algumas décadas atrás, havia um processo muito nocivo. Põe sentado à mesa que isso passa. Passa não. Médium, para sentar à mesa mediúnica, ele precisa ter controle de emoções. Senão ele levanta, ele grita, ele fala palavrão. Porque esses espíritos que a gente recebe para
ser assistido, eles têm uma descompensação. E ele se liga ao médio exatamente para o médio compensar essa parte. Se eu estou descompensado, eu levanto aqui no salão, como nós assistimos também no Centro Miguel uma vez, a companheira já tinha passado do meio-dia para a tarde, uns 30 vezes 2, ela incorporou uma entidade, levantou a roupa, o vestido, botou o vestido na cabeça e saiu dançando pelo salão. E ela disse que era o guia que não estava satisfeito dela ter ido a uma casa de Allan Kardec. Aí você pega um médium desse e põe para sentar à mesa. Assuma o risco como diretor da casa. Assuma, porque esse médium vai ter uma fila assim para falar com ele. Depois você, como diretor, assume as consequências da sua insanidade. Eu não sei quem é o mais insano, se é o médium ou se foi quem disse para colocá-lo no trabalho. A questão do culto do evangelho, a gente vai ver, já sabe na prática, que é um dever nosso como espírita. A gente sabe o quanto ele é saneador. A gente sabe da importância dele para o nosso lar, para a nossa família e a própria vizinhança. Além da necessidade de uma leitura diária. É o Evangelho de Jesus. Eu posso substituir por uma outra obra? Não! Tem que ser o Evangelho. Eu posso ler outras obras, mas tem que ser o Evangelho. Por isso é culto do Evangelho no lar. Agora, se eu resolvo fazer o culto para fazer um estudo da Gênese, um estudo técnico, com todo respeito, isso não é culto no lar. Culto no lar é estudo do Evangelho, porque a excelência da prática é sentida desde os primeiros momentos que é inaugurada. E por que nós, como médios, precisamos fazer? A gente é alma enferma, desestabilizada, desajustada também. É só tirar a gente do trabalho umas semanas, para ver como é que a gente volta meio lá, meio cá. Médio de corporação, então, ele volta meio... Ainda tem que ficar sentado aqui fora, porque desconectou, tem que fazer a conexão. Eu costumo brincar lá no Leon Denis que médio de corporação, na hora do trabalho, fora da mesa, é castigo. Vai para a cadeirinha do pensamento, ficar lá para se ajustar. Você sente toda a emoção do trabalho, aí que você mostra a sua educação mediúnica, não incorpora. E diz para o espírito, hoje estou fora de serviço. Quem trabalha são os que estão sentados à mesa. Isso é educação mediúnica. Não consegui me controlar. Então você não está pronto para a tarefa. Então você volta para a educação mediúnica, que é lá que você aprende a conter os impulsos, os excessos, as loucuras. Lá que você faz isso. Quando você vem para um trabalho como esse, o dirigente de lá diz para o de cá, está pronto. Está pronto para a tarefa, é porque já sabe se comportar. Se não souber, volta. Então, a gente vai ver que existem muitos centros espíritas que até ajudam nisso, mas todo centro espírita tem, no mínimo, que propagar a necessidade do culto do lar devido a essa rotatividade da reunião pública, que a gente não consegue marcar os rostos. Então a gente tem que estar sempre falando da necessidade desse culto no lar. E saber como explicar, porque se a pessoa abordar a gente, como é que se faz um culto no lar? 20 minutos você faz um culto. Não é uma palestra, você não vai gravar para mandar para ninguém na internet. É um momento íntimo seu, com seus amigos espirituais. Pode passar adiante. Aí nós vamos ver a questão do trabalho propriamente dito.
remédio moral específico. A gente não pode esquecer que a equipe também está em tratamento. A equipe também é compromissada. A equipe também tem telhado de vidro, tem pé na lama. Por isso, Roque Jacinto falou, no momento que eu levantar para conversar com o Espírito, levantar o tom de voz para ele, ele pode dizer, quem é você? Eu sei quem é você. Eu posso falar? Dependendo do médium, ele vai falar e você não volta nunca mais à casa espírita. Porque o nosso passado é sujo. Então, tem que haver respeito. Muitos desses espíritos, eles não querem ser atendidos, não querem que aquele a quem ele está ligado, que não é vítima, porque obsessor e obsidiado estão na mesma linha, eles ainda querem deteriorar o trabalho. Por isso, esse é o trabalho que sustenta a casa espírita e, ao mesmo tempo, é o mais perseguido. Porque à medida que essas forças maléficas forem sendo enfraquecidas e substituídas por uma outra ideia, vai aumentando a seara. Dona Ivone do Amaral Pereira deu uma mensagem lá no Leon Denis, semana passada, nessa semana, pelo início das comemorações do aniversário da casa, e falou uma coisa muito grave. Ela disse, o trabalhador da casa espírita precisa estar seguro no seu posto de trabalho, porque nós somos muito poucos. Se você dispersa, você desestabiliza o nosso trabalho. Somos poucos ainda. Então mantenha-se no seu posto de trabalho com fidelidade e amor a Jesus. Dona Ivone do Amaral Pereira falou isso domingo próximo passado. Isso não quer dizer que nós sejamos maravilhosos nem substituíveis. Eu costumo falar no treinamento de médico que a gente é médio de feira. Pega esses médios todos aqui, faz um lote para dar um. E eu vou no lote também. De tão potentes que nós somos. Mas já estamos fazendo alguma coisa. Nós somos médios comuns, facilmente substituíveis. Mas tem ainda quem acha, não, eu sou o médio. Continua achando, vai ver o resultado final, lá na frente. Chico Xavier nunca disse que ele era o médio. E Emmanuel nunca escolheu José Soares para dar mensagem, nem nenhum desses médios comuns. Pois é. Então, se dentro dessa pequenez a gente fizer o nosso trabalho com dignidade, a gente já está ajudando. Até porque o bem não faz barulho. E muitos desses espíritos, eles nos conhecem de outros tempos, de outros carnavais. E quando eles chegam e nos veem com uma postura diferenciada, qual é a primeira reação? Traidor, você não se adapta a esse tipo de tarefa, você não representa esse Jesus que você diz que é o cara. Ele começa a querer minar a nossa resistência. Então, a gente precisa estar muito firme. Desobsessão, falta, ausência, negação. Ato de tirar a obsessão. A gente já aprendeu, e vai ver aqui com Dona Sueli, que esse trabalho é diário. Esse trabalho da mesa mediúnica, ele não é a parte final. Porque muitas vezes o obsessor vem como filho, vem como um irmão, vem no núcleo familiar, para no dia a dia a gente se trabalhar. A gente que é médium, que é espírita, tem visto que nas nossas famílias a gente vive uma eterna desobsessão. Não recebe espírito em casa, não fala de doutrina espírita o dia inteiro, tem o momento da prece. A gente sabe pelo que a gente passa. A gente sabe.
A gente olha, às vezes, para aquele espírito que tem o título de filho e diz, quem é você? Ou ele olha para aquela mãe e diz, você é minha mãe mesmo? Eu não me identifico nem um pouco com essa gente aqui de casa. Pois é. E por que veio ali? Porque esse tempo curto da mesa mediúnica não dá para fazer a mudança no dia a dia, no rala-rala. Aí vem junto. Maravilha, né? Pois é. Cada um sabe aqui a dor que tem dentro da sua casa. Cada um aqui reconhece o seu afim e o seu não afim. Então é um processo. É um processo longo e é um processo, às vezes, para mais de uma encarnação. O Dr. Bezerra de Menezes, através da insígnia Ivone do Amaral Pereira, ele traz dramas da obsessão. 4 séculos durou a obsessão. Pois é. Porque desobsessão, afastar a obsessão. Eu não posso ter a audácia de dizer que eu desobsidio alguém quando eu não tenho preparo moral. A palavra que eu vou falar para o companheiro é o guia que me inspira. E eu vou buscar no Evangelho, vou buscar no livro que eu li. Eu vou vivenciando isso e vou melhorando as condições de trabalho. Mas eu não desobsidio ninguém. O trabalho autêntico de desobsessão que a gente conhece foi o que Jesus fez. E com sua autoridade moral, sai desse corpo que ele não te pertence. O espírito saiu na hora. Ele sentiu o magnetismo de Jesus, a força. Vá a gente fazer isso nas nossas mesas mediúnicas. Nem tenta. Não tenta, porque como diz o jovem, vai dar ruim. Não tenta não, vai passar vergonha. E se o médium que tiver trazendo o espírito for descompensado ou não simpatizar com você, vai ser uma maravilha. Meia-noite ainda não acabou a tarefa. Pois é. Então, porque tem essas complicações. Às vezes o médium não simpatiza com o dirigente, com o coordenador, que a gente tem que ver o colega como trabalhador naquele momento, eu não tenho que amá-lo, e criamos obstáculos, criamos, às vezes, determinados vocabulários, e com outro esclarecedor o médium não faz aquilo. Eu tenho que separar. Na hora que eu entro no trabalho, eu tenho que ver o trabalhador. Não gosto, não simpatizo, lá fora. Aqui dentro, eu tenho que ver que o companheiro está fazendo um esforço igual a mim. Eu não tenho que amá-lo ainda, mas eu preciso respeitá-lo. E se a coisa cresce, providências têm que ser tomadas, porque todo mundo aqui é adulto, civilizado, não tem nenhuma criança. Então, se a coisa acontece constantemente, chama, dá uma prensa. É assim que as pessoas entendem? Dá uma prensa. Vai, pode seguir. Grandiosa e bela é a missão do Espiritismo ao ensinar o mundo o abençoado mistério da desobsessão. A transformação moral. Eu não vou fazer transformação moral numa reunião de 1h30. Eu vou levar esse material para minha casa, para minha vida, para o dia a dia. Por isso que é um abençoado mistério e transformação moral que se anuncia, ela acontece. Uma encarnação não vai dar ainda para a gente. Não vai dar mesmo. Mas agora é a hora de começar. Já sentimos os efeitos. Quem tem 5 anos na tarefa já sabe os efeitos. A transição dolorosa que vivemos só chegará a bom termo quando, atendendo ao imperativo da dor e da evolução, os seres humanos desanuviarem o seu céu interior. Porque o nosso céu ainda está em véspera de tempestade, está feio, esquisito,
plúmbio, como dizia o professor de geografia, anunciando tempestade com ciclone. A gente ainda está assim, a gente é o próprio ciclone, se não o furacão. Então, eu também estou em tratamento. Eu tenho um colega de trabalho que já tem mais de 30 anos de tarefa. E ele sempre diz, eu vim para o meu tratamento. Sim. Eu, você, nós que vamos sentar à mesa para incorporar, para esclarecer, para dar o passe, também somos pacientes em tratamento. E, às vezes, aquele espírito que vai ser atendido, ele tem um site muito mais rápido do que eu. E a gente tem que imaginar, nós que somos médios, principalmente quem já passou 60 a mais, a virada. Quem é que vai estar lá me esperando? Voltei, Frederico Figner. Irmão Jacó, bamba em mediunidade. E muitos daqueles espíritos que ele atendeu estavam com uma luz que ele não possuía. Eu me vejo nele todo dia. Vamos cair na real. A gente não vai para o nosso lar, irmão Abel não vai dizer, ô fulano, você chegou, toma o meu cargo, que eu estava esperando só você voltar. Vamos cair na real, que isso não vai acontecer. Se tiver uma tarefa, já está bom para a gente. Uma tarefa já está de bom tamanho. Não vamos ganhar coordenação, não vamos ganhar cargo top de direção. A gente não se preparou. A gente está em tratamento, a gente ainda está doente. Tá bom desse tamanho. Ah, que bom, tem uma tarefa para eu fazer. Ficar lá de porteiro, selecionando os espíritos. Não venho nem para o salão para não perturbar. E tem que dar graças a Deus, é melhor que ir por umbral. Se a gente conseguir ficar na colônia da casa que a gente trabalha, e já é um ganho. Esses espíritos conhecem a gente, conhecem as manias, os maus hábitos, sabe até onde ele pode levar a gente, sabe onde não pode. Tá ótimo para a gente, é um ganho e tanto. Agora, eu quero ir para nosso lar, eu quero dirigir uma colônia, aí eu vou, coitadinho de mim, chorar. Então, como em processo desobsessivo, conseguindo vencer vícios e defeitos, nós estamos no trabalho, que todos cultivamos com a verdadeira obsessão e dos quais somos escravos. Nós somos escravos no passado, que a gente ainda não se libertou. A gente ainda tem preconceito com a religião do colega, a gente ainda diz assim, mas fulano é de tal religião. Eu não, eu sou espírita. Eu sou espírita. Eu não vou passar por isso, eu sei o que é umbral, eu sei que espírito não morre, eu sei isso. A gente tiver a opção de espírita nesse trabalho. Uma porção. Eu fazia o trabalho igual você faz. Mas não senti, não me tocou. Então, pois é. Ser espírita não vai abrir caminho para ninguém. 982 do Livro dos Espíritos. A prática do bem, sim. Ser espírita vai ajudar nas informações. Mas essas informações podem pesar na conta se eu não sei administrá-las, mas será pedido a quem mais foi dado. Tais deficiências, as nossas, são portas abertas aos irmãos menos felizes que nos espreitam, desejosos de fruírem a nossa companhia ou de colherem mais uma vítima nas malhas da escravidão mental e moral. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns está mostrando isso aqui. Essa obsessão que o médium tem, que a casa espírita sofre. A casa espírita sofre assédio, perturbação, por nossa conta, por aquilo que a gente traz e porque a gente ainda está no meio. A gente sabe que precisa ir,
mas tem umas paixões que nos prendem para trás. Olha Paulo de Tarso. Todo o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não posso fazer, esse eu ainda faço. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Não, mas eu faço intriga, eu quero tirar o outro do cargo, eu conspiro dentro da casa espírita, eu quero competir aqui dentro com quem eu não sei. Tem médium apresentando currículo, porque eu sou médium disso, daquilo, eu tenho aquela possibilidade. Não precisa, o avaliador dá chance para todo mundo. Mas a gente ainda tem essas ilusões, essas mesquinharias. Aí vem o obsessor, aproveitando-se da oportunidade para desestabilizar o trabalho. Aí eu digo assim, mas eu estou há 50 anos, eu sou um persistente, obsessor nenhum me derruba. Eu gosto de ver esses médios assim, eu queria ter a coragem que eles têm, eu não tenho. Porque eu sei que uma força maior, um vendaval, não precisa nem um vendaval, uma ventania um pouquinho mais forte me derruba. Eu me conheço. E fazer frente a esses espíritos tem que ter moral. E quem tem não faz. A gente nunca viu Chico Xavier dizendo assim: eu usei da minha autoridade, do meu conhecimento, eu disse para o espírito, você sabe com quem está falando? Eu sou Francisco Cândido Xavier, eu não sou qualquer coisa. A gente não sabe disso. A gente não viu um Divaldo, uma Ivone Pereira. Você sabe quem eu sou? Não. Muito pelo contrário, recolhiam-se a sua pseudo-insignificância, porque para nós são referências. A nossa regeneração é pós-nossa desobsessão, autodesobsessão. Não vai ser agora. Ela está num gerúndio, acontecendo. Nós estamos fazendo esse trabalho. E essa desobsessão não é só afastar espíritos que muitas vezes nem são maléficos, são mais tolos do que maus, como disse Jesus. É o trabalho de transformação, é o que é o mais complexo para cada um de nós. Saber, a gente sabe muito. Ler é fácil. Agora, entre saber, compreender e executar, o executar é onde o carro pega e atola. Executar é o problema. A gente, às vezes, não tem caridade uns com os outros na família. Não tem na casa espírita. E quer falar de amor, de solidariedade, de perdão. Por isso que a gente está aqui há décadas, toda semana tem estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Aí a gente passa ali na casa espírita tal, reuniões públicas, estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos. Aí a gente diz assim, mas é tudo igual. Por que será? Por que será que esses espíritos diretores, será que eles inventaram isso? Por que será? Evangelho, Livro dos Espíritos, Evangelho. Aqui, na Zona Sul, na Norte, na Oeste, na Sudoeste, no Norte do Brasil, no Sul, o pessoal está saindo do Brasil, está levando isso lá para fora. Quem será que inventou isso, hein? Quem será que disse que isso seria bom para nós? E por que todo ano a gente chega no final da obra e volta a ela? Já paramos para pensar? E como é que eu estou quando o Livro dos Espíritos chega na 1019 e eu volto para 1? Será que eu melhorei alguma coisa? Será que eu cresci? E vou continuar e encho a boca que eu gosto. Isso me faz bem. Muito bom. Já é um grande sinal. Eu já gosto de fazer a tarefa. Tá ótimo. E qual é o efeito da tarefa? Porque o remédio amargo dá reação. E a gente expurga. E dói. E a gente chora. Médio, então, chora
Vida de Médium, do Bacelli. Todos choram. Todos choram. Todos têm culpa no cartório. Todos sabem disso. E todos pedem força a Deus, a Jesus. E o amigo espiritual, o diretor espiritual da casa, toda semana, meu filho, continua, não desista, a gente precisa de você. A gente precisa mais deles, é um ato de amor, de benevolência, dizer que precisa da gente. Claro que a gente tem uma participação, a gente tem o fluido físico, a gente tem a boa vontade, a gente tem muita coisa boa para oferecer. Mas a gente precisa 10 vezes mais deles do que eles de nós. A desobsessão agora analisada refere-se ao tratamento nas reuniões especializadas, que são essas aqui. Mas todo o trabalho na casa espírita é uma desobsessão. A nossa regeneração é, pois, a nossa desobsessão, autodesobsessão, que poderá ser levada a efeito por nós mesmos de maneira natural. Vamos ver mais à frente o aprofundamento. Isto é, aceitando Jesus de maneira plena, o que equivale a dizer, evangelizando-se, ou ainda, nos casos de obsessão declarada, aliando-se à autodesobsessão aos recursos espíritas. Exercício diário, hercúleo, trabalhoso, mas não impossível de realizar. Terminado. Quer fazer alguma colocação? Quer que fale de algum ponto que faltou? Acho que essa parte da evangelização do Espírito é muito importante. Nós temos que nos preparar, né? Sim. Evangelizar cada vez mais para poder ter essa evangelização. Né? Sim. A gente tem que tirar essa ideia que evangelização é para criança e jovem. Evangelização é de 0 a 100. Evangelização é para o espírito. A gente só vai mudar a fala de acordo com a faixa etária. Somos todos evangelizandos. Somos todos espíritos em tratamento. Somos todos dependentes do Evangelho de Jesus. Somos todos pacientes de Jesus. Isso aí a gente não pode ter dúvida sobre isso. Então, evangelizar-se é a saída. Algo mais? Você tocou em todos os pontos aí do tema. Inclusive, correlacionou bem com o Turinho, né? Sim. Eu nem conhecia essa página. E tem uma outra coisa. A gente se conscientizar, o médio espírita tem que se conscientizar que esse trabalho da desobsessão ele é amplo. Ele não é restrito a uma mesa mediúnica. Esse trabalho da mesa mediúnica é algo particularizado, onde a gente não vai expor o outro a determinadas situações, que é uma situação que me preocupa e me entristece muito quando eu vejo nessas casas espíritas que eu vou, ou na própria casa em que eu trabalho, pessoas comentando trabalhos depois que terminou. Isso é um crime, isso é um desrespeito. O espírito veio, a espiritualidade teve uma trabalheira para trazer, ele vai falar da dor íntima dele. Aí eu chego ali fora, viu aquele espírito que fulano recebeu? Coitado, viu? Foi traído, por isso que se matou. Infeliz, né? A gente tem que vir toda semana para receber eles, parece até que a gente é um top. Gente, coitadinho do espírito. O espírito às vezes está por aqui ainda. Ele se sente traído, desrespeitado. Acabou, acabou. Quando o dirigente disser encerrou, assim seja, eu me desvinculo. Acabou. Eu não tenho mais que falar que o espírito foi assim. Se eu tiver uma dúvida, se eu tiver um problema, uma dificuldade, eu vou chamar o dirigente para falar.
mas não abordagens, comentários desairosos sobre o companheiro. Até porque a casa fica desacreditada, o movimento espírita fica desacreditado. E aquela gente vai lá fazer aquele trabalho, tudo um bando de doido, de irresponsável. Eles não sabem guardar segredo. Eles saem falando por aí. Gente, isso é descaridoso, isso é cruel. Imagina se esse espírito fosse minha mãe. Imagine se eu, amanhã, desencarnado, vou precisar de uma mesa mediúnica e o colega que cedeu espaço para mim vai sair por aí me difamando. É difamação isso. O companheiro falou da dor dele, da intimidade dele, eu abro. É diferente quando uma Sueli, quando o Chico coloca isso em casos para análise. Eles não dizem qual foi o centro, qual foi o dia da semana, quem era o espírito. É uma situação global. É diferente. Eles tiveram ordem superior de trazer aquele caso para análise. Agora, o trabalho que acabou, eu estou ali descendo a escada, estou no cafezinho e estou comentando, eu estou sendo criminoso, desrespeitoso com alguém. Eu estou sendo um péssimo anfitrião. Um péssimo anfitrião. Então é isso. Chegou a hora de vocês. Jesus nos abençoe.